seus mal diagramados! Hoje chega ao fim a eleição norte-americana para presidente. Mas na maior democracia do mundo, o jogo não acaba quando termina. Se aqui nós só temos que aguentar algumas horas de ansiedade até o resultado ser anunciado, por lá o voto popular pode não valer de nada e é preciso esperar um posicionamento dos delegados eleitorais e mais uma conjunção de regras obscuras para saber quem foi o real vencedor do pleito. Não que isso vá mudar muito as coisas para nós, afinal a eleição lá é a verdadeira escolha muito difícil e tinha a configuração de um segundo turno que, se fosse no Brasil, seria disputado pelo Bolsonaro e pelo João Dória, ou seja, um direitista bravateiro de boteco e um que sabe que não é educado fazer piadas sujas à mesa. Para nós, a América Latina vai mudar pouco ou nada, e provavelmente para pior. E não podemos nunca esquecer que nossos títulos de eleitor em 2020 só nos darão direito a votar no Paulinho da farmácia, na Fátima Manicure ou no Zezão do sindicato. Por mais que você goste da Flórida, a única coisa que é permitido fazer por lá atualmente ainda é comprar aquelas camisetas horrorosas da Abercrombie, da Aeropostale, para você presentear seus parentes no Natal. Se bem que no meio de uma pandemia e com dólar a R$6, acho difícil ter muita gente com condições para visitar o estado norte-americano. Mas se depender dos nossos irmãos curitibanos, nós já podemos ter uma ideia de quem vai sair vencedor dessa eleição. Claro, Donald Trump. Tá, eu tô sendo injusto ao generalizar que são todos os curitibanos. Foram no máximo ali uns 10 moradores da cidade que estavam empenhados no último dia 31 de outubro em fazer uma campanha para o político republicano numa praça ali do centro da capital paranaense. Foi uma espécie de constrangimento generalizado, viralatismo e falta de senso do ridículo. E a temperatura estava baixa e mesmo assim a galera se arriscou a ir para as ruas com bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil para fazer campanha para o Trump. Eu imagino que essas pessoas aí devem pensar que o Biden é uma espécie de Guilherme Boulos norte-americano, quando na verdade o político democrata está muito próximo e se daria muito bem com Rafael Greca e o Ratinho Júnior. Mas infelizmente esse esforço todo para fazer com que o Trump seja o vencedor da eleição de 2018 pode ser em vão, porque essas pessoas aí dificilmente têm condições de votar em algum lugar que não seja uma escola estadual ou municipal da região ali, né? Então não adianta imaginar que aquelas vans que passam nos subúrbios norte-americanos vão dar uma esticadinha e passar também em Curitiba ou em Governador Valadares, porque não vai rolar. É tarde demais para descobrir? Talvez seja, porque muitas pessoas que estavam ali naquela manifestação gastaram dinheiro com bandeiras, outras lá em Governador Valadares colocaram dinheiro para fazer outdoors, mas não vai rolar, né? Mas não fiquem tristes, porque ainda em 2018 vocês terão a possibilidade de votar em muita gente do PSL. Não tem Trump, mas tem aqui os nossos protofascistas tupiniquins tropicais e os nossos queridos brownnecks latinazes e também white pardos. Mas se por aqui poucas pessoas demonstram esse ridículo em público ao apoiar Donald Trump, nos Estados Unidos, claro, é muito diferente. Nas estradas, uma fila de caminhonetes foi flagrada com bandeiras e adesivos da campanha do Trump no Texas, numa cena tão estereotipada que eu não sei se isso daí não é um trecho que ficou de fora da sequência do novo filme do Borat. O pior é que tem relatos na mídia dizendo que essa caravana era composta por militantes armados que chegaram a tentar atirar da estrada o ônibus que levava a Kamala Harris, que é a vice do Biden. Shit, look at that.
Eu nem vou falar que os brasileiros não podem saber disso, se não vão tentar fazer igual em 2022, porque em 2018 um busão da caravana do Lula foi baleado no oeste do Paraná. Mas nós já esquecemos disso, né? Dessa vez o exemplo foi dado pelos brasileiros mesmo. Porém, se agora os Guga Chakra acham um absurdo esse tipo de comportamento, na época muita gente da mídia Globo News, né, naquela mídia estilo Globo News, cogitou ainda que o ataque tinha sido armado por militantes do PT. Nada como um dia após o outro, nada como uma eleição brasileira depois de uma eleição norte-americana. Mas no Texas é esperado que o Trump tenha tantos defensores assim. Felizmente, lembra muito o apoio massivo que o Jair teve em Santa Catarina, no Espírito Santo e também no Paraná. Aos amigos que estão nesses estados, mas não votaram no Jair, basta lamentar e aceitar. Mas o pior dessa história toda envolvendo a eleição norte-americana nem é ver os curitibanos ali no centro da cidade passando essa vergonha. O pior é que o presidente Donald Trump está compartilhando os vídeos dos manifestantes do Texas e aplaudindo o comportamento dos caras. Isso é mais uma demonstração para o mundo de que os Estados Unidos é uma democracia forte e incorruptível. A polícia nem precisou interferir nesse tipo de ataque ali nas estradas do Texas, né? Porque as instituições lá nos Estados Unidos estão funcionando perfeitamente. A Organização dos Estados Americanos nem precisa ir lá saber o que está acontecendo, porque problema mesmo a gente só tem em eleição que é realizada na Bolívia e na Venezuela. Nos Estados Unidos está tudo ok, mesmo que a gente tenha prova em contrário. Mas se a OEA acordar, talvez prove aí que os Estados Unidos correm risco e talvez precisem de uma intervenção, né? Por que não pedir para Juan Guaidó tomar uma atitude e intervir na eleição por lá, indicando um presidente autodeclarado para a Casa Branca, até que tudo esteja mais calmo, ou até mesmo mandando mercenários para tentar retirar o governo norte-americano e colocar um tampão até que tudo se resolva. Afinal de contas, os Estados Unidos faz isso em todos os países que eles acham que estão com a democracia em risco. Mas a deles, pelo jeito, está mais em risco mesmo até do que aquelas que eles acreditavam que poderiam ruir, como foi o caso recente da Bolívia. Se isso rolar, eu sugiro que o modus operandi seja o mesmo. O que devemos fazer com os Estados Unidos? Fazemos o que eles fazem nos outros países. Colocamos embargos até que a situação esteja normalizada. E se ficar insustentável, o que os americanos podem fazer é pedir exílio em Curitiba ou em Santa Catarina, que estão aí de braços abertos para os nossos irmãos. Isso tudo, claro, se não houver uma reviravolta na apuração dos votos e o Kanye West ganhar do Biden e do Trump. Sim, Kanye West está disputando a eleição com Biden e com Trump, a gente não pode esquecer disso. E se nem mesmo o rapper conseguir vencer o Laranjão, sugiro aos democratas substituírem o candidato Joe Biden aos 45 do segundo tempo por Márcio França. Esse sim é o único com chances de vencer qualquer candidato no segundo turno. Pena que ele não chega ao segundo turno. É isso aí, galera. Para quem gosta aqui da Galãs Feios, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, também a nossa conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes no Facebook, Instagram e Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que o Brasil vai mudar demais com a eleição de Joe Biden, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.